Gentileza. Um dos debates destas últimas 24 horas nas mesas esportivas do Brasil, programas esportivos, é a saída, a provável saída do Maicon do time do Corinthians. E houve uma reviravolta nessas últimas 24 horas já. No início da manhã de ontem, ele já era confirmado como um novo reforço para o time do Flamengo, porque a princípio o Corinthians não teria como cobrir a oferta do Flamengo, que tem 48 horas para fazê-lo. O Flamengo foi na fonte, o dono do jogador, salvo engano, é o Lille, né? E nos bastidores foi revelado que o Maicon recusou o convite do Flamengo e quer permanecer no Corinthians. Só que o Corinthians tem o Maicon como emprestado, ele tem 26 anos, ele não vem de uma temporada exuberante, ele é ex-Corinthians, voltou para o Brasil, estava jogando na Ucrânia devido à guerra Rússia e Ucrânia, ele acabou sendo um dos atletas brasileiros a serem repatriados ao futebol nacional e acabou ali não despertando um futebol tão vistoso como ele havia apresentado antes de sair do Corinthians e ser comercializado para disputar aí os campeonatos europeus. Mas, ainda assim, desperta certo interesse, principalmente no time do Flamengo, porque o Thiago Maia está indo para o Internacional, se tudo der certo, e o Maicon viria para substituí-lo, a princípio para ser banco. O Flamengo já foi lá, ofereceu algo em torno de 8 milhões de euros, o Lille aceitou a oferta do Flamengo e teria notificado já o Corinthians a respeito da oferta. Se o Corinthians cobrir a oferta, a prioridade do Corinthians que está em sua terceira renovação com o jogador. E eu gostaria que depois se você desse a sua opinião, né, se vale a pena todo esse investimento, mais de 8 milhões de euros, por um jogador que não vem apresentando um futebol diferenciado com tantos atletas, por exemplo, para a posição ali no time do Flamengo. A gente está falando do Vitor Hugo, desse menino Jesus que entrou há pouco tempo. Será que o Flamengo precisa gastar esse dinheiro? Gostaria que você deixasse a sua opinião daqui a pouquinho. O Léo Ortiz, ele pode se tornar o zagueiro mais caro da história do Flamengo a ser contratado. Já está, né? Ex-Bragantino agora oficialmente. Ele já está no Rio de Janeiro, já foi recebido pela torcida, já houve aquela manifestação da torcida no aeroporto para receber o Léo Ortiz. O Sérgio Bigodon já está lá no Ninho do Urubu e vai se apresentar e pode ser ele o zagueiro mais caro da história do clube. E um outro destaque também, manchete, sem Douglas Costa, Marquinhos deve ganhar mais minutagem, mais espaço no time do Fluminense, hein? O atacante contratado por empréstimo do Arsenal é o favorito para ser a primeira opção de velocidade no ataque do Flusão, vindo do banco de reservas. São os três destaques aqui, então esses bastidores aí a respeito da comercialização ou não do Maicon, meio de campo, né, do time do Corinthians. É um confronto financeiro aí entre Corinthians e Flamengo. Léo Ortiz, que pode ser a maior contratação de um zagueiro ao time do Flamengo, e o Marquinhos ganhando minutagem no Fluminense no lugar de Douglas Costa. Adnan, algum comentário a respeito? Não, vamos comentar os três. O Maicon, por exemplo, o Flamengo ofereceu 32 milhões de reais para o Shakhtar. Ele é do Shakhtar. Isso. Então o que acontece? O Shakhtar aceitou. Então ia comunicar ao Corinthians que ele tinha 48 horas para viabilizar esse recurso, senão ele ia aceitar a proposta do Flamengo. Mas eu acredito que o jogador, ele quer continuar no Corinthians. Por que ele quer continuar no Corinthians? Porque lá no Flamengo ele não vai jogar. Ele não vai jogar, não vai ter vez para jogar. Agora, por que o Flamengo quer contratar ele se ele não vai ter vez? É porque na Copa América o Flamengo vai perder os 6 jogadores, no mínimo. O meio de campo todo do Flamengo vai jogar Copa América, né? O Pulgar vai jogar Copa América, Rascaeta vai jogar Copa América, De La Cruz vai jogar Copa América, o lateral vai jogar Copa América. Isso não contando com jogadores, por exemplo, o Ayrton Lucas vai jogar a Copa América. Isso não contando se o Pedro for também. Né? Então vai continuar 9 jogos do Campeonato Brasileiro sem você poder usar nenhum jogador desse. Então você tem que ter elenco, porque o Campeonato Brasileiro não vai parar. Eu acho que é uma baita de uma injustiça e uma punição para os times que contratam. Uma punição para o Internacional, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Vasco, para todos os times que contratam, Fluminense. Então eu acho que eu não acredito que ele venha para o Flamengo, porque lá ele vai ser banco e não vai jogar. Por meu modo de ver. Léo Ortiz, banco. Léo Ortiz, por enquanto, é banco. Pode ser o mais caro, tudo, mas vai ser banco.
Porque essa defesa do Flamengo, há muito tempo não se vê uma defesa tão certinha como essa, né? Antigamente, qualquer cruzamento na área era sufoco para o torcedor, sabia que era gol, né? E hoje, até que a gente vê o esquema tático montado é diferente. Tanto é que o Flamengo tomou um gol na primeira fase do campeonato em 11 jogos. Em 11 jogos tomou um gol. Então, não tem por que você tirar essa defesa. Mas é uma peça espetacular de reposição. É um que grande amanhã, jogador. depois da manhã, você pode fazer um revezamento entre eles lá. O Marquinhos é um garoto e vai ter oportunidade também, porque tem muitos jogadores do Fluminense também que vão ser convocados. Só para que você tenha uma ideia, os três jogadores que você observa, os melhores 3 jogadores do futebol do Rio de Janeiro, vamos colocar, dos campeonatos do Rio de Janeiro, tá? Arias, Arrascaeta e o do Vasco, como é que chama o francês lá? Esse aí. Então são 3 jogadores, né, que são estrangeiros, que estão no top de linha do futebol. Pelo menos é uma análise que a gente faz. 9 horas e 41 minutos, exatamente. Adnan, agora saindo dessas análises, vamos falar a respeito do jogo que acontece hoje, né? Horário de escalações também. Hoje nós teremos um confronto decisivo. Botafogo e Bragantino iniciam nessa quarta-feira, às 8h30, no estádio Newton Santos, a decidir a vaga ali para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Botafogo vive um bom momento e desde que demitiu ali o Thiago Nunes, colocou o interino Fábio Matias no cargo. São 3 vitórias consecutivas contra Audax, Aurora e Fluminense, 12 gols marcados, apenas 2 gols sofridos. Já o Bragantino tem tido um bom aproveitamento como visitante neste ano, porém perdeu um maestro aí, que era justamente o Léo Ortiz, né? Que já está no ninho do urubu, que era um maestro ali da zaga, chegava a fazer um zagueirão que chegou a fazer gols, tem uma boa saída de bola, ele orquestrava praticamente reestruturava o contra-ataque do time do Red Bull Bragantino. 6 jogos disputados fora de casa, sendo 5 no Paulistão, 1 pela Libertadores, foram 4 vitórias, 2 empates para chegar nessa terceira fase. O Massa Bruta eliminou o Águilas Douradas da Colômbia nos pênaltis e no último final de semana o time venceu o Santos por 1-0 em casa, assegurou a liderança do Paulistão. O jogo acontece hoje, então o Botafogo deve ir a campo com Gatito Fernandes no gol, a linha com os 4 defensores, incluindo laterais e zagueiros, Hugo, Alexander Barbosa, Lucas Elter e Damian Soares. No meio de campo, Danilo Barbosa, Tietê, Eduardo. E o trio de ataque, Savarino, Tiquinho Soares e Júnior Santos. Do lado do Bragantino, Cleiton no gol. O quarteto defensivo, Juninho Capixaba, Luan Cândido, Lucas Cunha, Natan Mendes, na meiuca, Eric Ramírez, Jadson Silva, Lincoln e o trio ofensivo, Vitinho, Eduardo Sacha e Elinho. Gostaria que você avaliasse essas possíveis escalações aí para os 2 clubes e o que esperar desse confronto de hoje, Adnan. Na realidade, um confronto do Pega, a turma quer se classificar para entrar nos grupos da Libertadores, primeiro jogo no Rio, segundo jogo em Bragança. Se o Botafogo quiser alguma coisa, ele vai ter que ganhar hoje, né? Vai ter que ganhar hoje, fazer um resultado bom, mas o Bragantino não é qualquer time, não. Vai ser um grande jogo. Para mim, o favoritismo do Botafogo só porque ele joga em casa. Só isso. Nada mais que isso. Mas qualquer um que ganhar e classificar, eu acho que está de bom tamanho. Mas o azar foi um enfrentar o outro, né? Então, um brasileiro já vai ficar no caminho, infelizmente. E o Léo Ortiz, você dizia que jogava no Bragantino, ele chegando no aeroporto ontem, o repórter perguntou para ele: você estava disputando a pré-Libertadores, você chega no Rio, você já está classificado em grupo. O repórter